Olá, está no ar mais um fórum. No programa desta semana, o assunto é medidas afirmativas. Eu dou um exemplo. A lei que inclui deficientes físicos no sistema de cotas em universidades federais é uma medida afirmativa. Mas sempre que uma lei beneficia uma minoria, gera protestos na maioria e até em outras minorias. Este é o debate que você vai acompanhar aqui no fórum. A lei é de 2012, diz que instituições federais de ensino superior vão reservar 50% das vagas para estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas. Diz ainda que parte dessas vagas deve ser garantida para quem faz parte de família de baixa renda. E mais, quem se declarar preto, pardo ou indígena também é beneficiado. Os deficientes físicos foram incluídos na lei no ano passado. É preciso dizer que essas cotas citadas na reportagem devem ser preenchidas de acordo com a proporção de autodeclarados pretos, pardos e indígenas em cada estado ou no Distrito Federal. A inclusão dos deficientes físicos segue a mesma regra, a proporcionalidade em relação à população, medida pelo último censo do IBGE. Estão aqui no estúdio para discutirmos esse assunto o advogado especialista em educação, Carlos André Nunes, também o sociólogo Lucas de Freitas. Obrigado aos dois por estarem aqui no fórum. Essa lei tem uma previsão de ser discutida em 2022, quando ela tiver 10 anos de promulgada. O que pode, o que deveria acontecer nesses 10 anos? O que se espera que tenha acontecido? Bem, inicialmente eu quero cumprimentá-lo e cumprimentar também o Lucas, sociólogo, meu colega. Nós do direito tendemos a achar aquilo que o ex-ministro aqui do Supremo fala, que o direito não me basta, né? A sociologia é fundamental para discutir a lógica das relações humanas. Por esse motivo, William, o dispositivo legal em si, ele só passa a ser norma depois de interpretado. Mas mais do que isso, o dispositivo legal em si só passa a ter legitimidade depois que ele passa a ter execuibilidade em termos sociais. Esses 10 anos têm qual a finalidade? A finalidade de perceber se de fato o dispositivo legal, que é a Lei 3.409, alcançou a lógica, ou seja, o resultado de dirimir algumas desigualdades sociais que envolvem especificamente os deficientes. Quando me perguntam assim, William, sobre direito educacional, né, que é a minha especialidade. Mas o que se estuda em direito educacional? Ora, se estuda em direito educacional, primeiro, a Constituição Federal. Nós temos que pensar na lógica de construção do país. Depois, vem lá o artigo 205 da Constituição, que vem do artigo 5º, que estabelece a lógica de que a educação é direito de todos. Todos têm igualdade em relação à lógica de educação. Portanto, para responder à sua pergunta, esta lei nada mais é, e portanto os 10 anos nada mais são, do que uma tentativa de consolidar, uma tentativa de dirimir as desigualdades em relação aos deficientes físicos. Caso essa medida não tivesse alcançado, ao final desses 10 anos, toda a sua expectativa, o que poderia ser feito ao final desse prazo? Como nós vivemos numa lógica tripartite no Estado brasileiro, e vivemos, portanto, numa democracia representativa, cabe ao Congresso Nacional ter a percepção da necessidade de uma nova medida, de um dispositivo legal, por meio de dados, portanto, com inteligência que advém lá do Poder Executivo, uma nova lei, por exemplo, o que não seria razoável. Eu entendo o dispositivo legal como sendo bastante coerente, ele é lógico, dentro da perspectiva da nossa realidade brasileira hoje e, consequentemente, nós esperamos que ele venha a dar resultado. Lucas, você como sociólogo, como é que você vê essa busca de, dentro do judiciário, se buscar trazer uma igualdade entre as pessoas? Veja bem, William, a Suprema Corte norte-americana, ela teve papel essencial na implementação das ações afirmativas naquele país. Isso lá pelos anos 60. 65 e depois em 70 e 80. Veja que ações afirmativas significam medidas que devem ser implementadas não só pelo serviço público, mas também pela iniciativa privada. Então, você veja que a República Federativa do Brasil, ela tem, dentre os seus objetivos, buscar e promover a igualdade e o bem de todos. Essa igualdade, materialmente, ela não existia, pelo menos não dentro do ensino superior público, que é um ensino de qualidade e que, por ser público, deve
ser de acesso amplo à maioria da população, e que era dominado por uma casta, uma elite política específica e uma elite econômica específica. As ações afirmativas, chamadas cotas raciais, vieram no sentido de implementar uma porcentagem de negros dentro dessas vagas, dessas universidades públicas, de forma que se incluíssem essa população, mas é muito mais no sentido, eu digo sociologicamente, é muito menos a questão do número de vagas e muito mais a questão da autorreferência, ou seja, a possibilidade de mudança cultural dentro da sociedade que as cotas podem trazer. A ação afirmativa por meio das cotas raciais implementadas, foram um sucesso e talvez por isso a tentativa de se incluir agora os portadores de necessidades especiais dentro desse quantitativo. Agora, o que me resta como questão haverá adaptabilidade dessas pessoas dentro da universidade, ou seja, nosso país é essencialmente legalista. O senhor diz da questão arquitetônica, não? Sim, eu me digo de adaptabilidade, até inclusive, talvez de presença nas aulas, acesso a conteúdo, chegar e sair de uma biblioteca, de um restaurante universitário. Então, eu creio que existe a necessidade não só da lei, a lei é importante, concordo com o amigo, mas há instrumentos administrativos que talvez sejam necessários de serem buscados, tanto pelas universidades públicas com a sua autonomia administrativa, mas também subsidiada e incentivada pelos governos. Então, talvez o acesso aos conteúdos possam ser via EAD, talvez, para aqueles que não consigam ter uma mobilidade como os outros, mas talvez outras questões. Os professores têm de se preparar também pedagogicamente e didaticamente para poder orientar, por exemplo, pessoas que tenham necessidades especiais. Mas em relação à inclusão social dessas pessoas, eu digo que nesses 10 anos nós vamos ter, com certeza, ótimas notícias, porque foi assim com os negros. Quando se achava que as cotas afirmativas elas iriam separar negros e brancos dentro das universidades, o que se via é exatamente o contrário. Pessoas abraçadas e fazendo amizade e namorando, e exatamente o contrário daquilo que se esperava. Os números até agora são muito bons, né? Caíram alguns mitos, alguns medos, e até em cima disso eu lhe pergunto, a iniciativa privada abriu os olhos para isso? As empresas privadas podem perfeitamente, já o fazem, eu percebo isso claramente nas empresas privadas de grande porte, há uma quantidade muito maior de negros que havia antigamente, antes das cotas. Talvez não seja ideal, acredito que não seja ainda. No caso específico dos deficientes físicos, isso deve ocorrer com investimentos outros, que envolvem, portanto, a acessibilidade. E, portanto, há, na minha concepção, uma defasagem na iniciativa privada em relação a esse segundo público, ou seja, os deficientes físicos. Por quê? Porque os investimentos que são feitos são investimentos diferentes. No caso do negro, basta o aspecto da socialização primária e a secundária, que é no caso da presença da percepção de Estado, da igualdade entre negros e brancos. No caso dos deficientes físicos, me preocupa um pouco mais, porque aí há um investimento financeiro em adaptabilidade. E aí eu acho que as empresas falham muito, muito. O senhor não teme que seja uma falha colocar grupos com necessidades diferentes dentro da mesma lei? E eu explico o meu medo. Ela surge, o senhor bem lembrou, nos Estados Unidos, uma necessidade de colocar brancos e negros juntos. Aqui no Brasil veio mais ou menos nessa linha também. Era uma outra compensação histórica, mas enfim, a finalidade era a mesma. Mas aí você também precisa abraçar as pessoas que vêm de classes sociais que não conseguem fazer um cursinho, que não teve um ensino de boa qualidade e que precisa também chegar numa universidade. E aí você coloca o deficiente. Aí, quer dizer, até onde você pode ir inserindo grupos dentro dessa mesma legislação sem desvirtuar a sua preocupação inicial? William, veja bem, eu compreendo a sua questão. Seria como se fosse um embate entre as minorias em relação à porcentagem do número de vagas que está sendo reservado. Mas veja, o Estado Democrático de Direito, ele tem por base a efetividade da igualdade material, ou seja, ele deve buscar promover essa igualdade
entre os grupos minoritários. Não minoritários no sentido numérico. Sabemos que a população parda e negra é a maioria da população. Mas o que efetivamente deve ser feito é, em termos de, talvez, buscar, além da reserva de vagas, a ampliação do número de vagas. Porque nós precisamos, se queremos ser um país progressista, desenvolvido, inserido globalmente, nós devemos buscar, primeiro, a diversidade, segundo, a inovação. Isso só é possível em uma sociedade plural, que se pense pluralmente, ou seja, no qual as diversas minorias estejam discutindo a respeito de si e não com a autorreferência de um homem médio branco, que visasse exatamente a questão da inovação. A inovação só é possível a partir de um movimento educativo contínuo e global, ou seja, que incluísse todas as pessoas. A livre iniciativa pressupõe isso, ou seja, você é livre, mas para ser livre você tem que ser igual. E só é possível a igualdade quando você amplia o acesso aos serviços públicos e o serviço de qualidade, como a educação pública superior. Então, basicamente, inserir novas minorias ou inserir grupos discriminados dentro de serviços de qualidade, como são serviços de saúde, educação e outros segmentos também, eu acho que isso só vem a materializar o princípio da igualdade. Eu acredito que esse aspecto, doutor Lucas, aqui com toda a vênia ao que foi colocado, eu acredito que existe um aspecto, um ponto a ser discutido, e essa sua pergunta traz exatamente isso. Eu acredito que faltou, tecnicamente, do ponto de vista legiferante, um certo cuidado de estabelecer a relação da lei de cotas comparando aspectos de etnia e aspectos ligados à fisiologia, da própria fisiologia em si. A minha percepção, como jurista, como especialista em direito educacional e constitucional, a minha percepção é de que deveria haver, com o mesmo objeto até, mais dispositivos legais diferentes, para que não houvesse essa polêmica que foi colocada de comparação. É muito comum ouvir na sociedade coisas como mas eu concordo que os deficientes tenham que ter cotas, mas os negros não. E por que os dois estão exatamente no mesmo elemento de legislação? Então, acredito que ambos deveriam, por razões já expostas pelo colega, deveras ter, só que o tempo é diferente. A análise de eficácia, não só eficiência, mas eficácia desse dispositivo legal é diferente, no caso específico dos negros e no caso específico dos deficientes. Então, eu acho que faltou, por parte do Congresso Nacional, um cuidado sobre esse aspecto. Perfeito. O Fórum faz uma rápida pausa. Volta em instantes. Estamos de volta com o Fórum. O programa de hoje debate as medidas afirmativas. Bom, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou a respeito de medidas afirmativas. Os números são excelentes que chegam para a gente, então não cabe discutir se é bem-vindo ou é bem-vindo. É bem-vindo e é lei. Ponto pacífico. Mas eu gostaria de jogar um pouquinho aqui de advogado do diabo. Existe algum ponto que ela não está funcionando bem? Veja bem, William, eu acredito que há um ponto essencial na inclusão dos negros e agora dos portadores de necessidades especiais dentro da reserva de vagas. O investimento nos próprios alunos, ou seja, a assistência educacional a esses alunos, né? Assim, existem elementos que são muito mais muito mais caros ao acesso à educação do que simplesmente à sala de aula. Você tem, claro, que obter os livros, se deslocar, fazer a manutenção, talvez, da sua vida, enfim, material. E muitos alunos não podem prescindir do trabalho para estudar. Então, há necessidade de uma complementação financeira, realmente, para que esses alunos se mantenham dentro da universidade e que se evite a evasão dos cursos de ensino superior por parte dessas minorias. Que mesmo assim são baixos. A expectativa era que talvez fosse até maior. Porque é a única oportunidade que eles têm, eles agarram de verdade. Assim, é bonito de se ver um jovem que tem real paixão pelo estudo e que determina aquilo como possibilidade de mudança não só para si, mas como para a sua família e isso efetivamente para toda a sociedade. São muitos os casos que a gente vê de pessoas que dizem: eu sou o primeiro da minha família inteira a chegar no ensino superior. Você está olhando para um, então?
Que bom, parabéns. Olhando para dois. Que bom. Olhando para dois. Você perguntou o que não funciona. Porque às vezes é na prática, no decorrer ali do curso, que você vai descobrindo algumas coisas que não estavam no olhar do educador ou do legislador, não estava atento àquela realidade que pode não fazer parte da vida deles, né? O que não dá certo, na minha concepção, é principalmente a materialização dos dispositivos legais em razão da não fiscalização do Poder Executivo. Essa é a grande lógica. Felizmente, temos hoje um Ministério Público muito forte, temos também a Ordem dos Advogados do Brasil, temos as defensorias públicas que têm feito um trabalho extraordinário. Conquanto, o que nós temos que perceber e temos que ter a noção é de que deve haver criação de órgãos específicos para a fiscalização, o cumprimento dessas legislações que envolvem as chamadas, entre aspas, cotas, né, que são as chamadas ações afirmativas. Acredito que isso não funcione. E um último ponto, que também acredito que não funcione, volto a ele, a importância da sociologia para o direito, é ainda a não mudança de paradigmas. A sociedade brasileira ainda continua muito preconceituosa. Bom, eu gostaria de aproveitar a experiência que os senhores têm e trazer uma pergunta que eu não posso fazer a qualquer convidado aqui, a não ser aquele que tenha vivido essa realidade que nós estamos discutindo hoje no seu dia a dia. Como é que é a questão do preconceito dentro da universidade por quem entra no sistema de cotas? E mais do que isso, nós conseguimos virar o jogo, o dia a dia mostrou para as pessoas que estão dentro da universidade que esse preconceito é burro e infundado? William, o momento que eu ingressei na Universidade de Brasília, eu sou da segunda turma de cotistas, e posso dizer que eu efetivamente, pelo menos não visivelmente, sofri preconceito. Muito pelo contrário, fui muito bem recebido dentro da universidade, porque a universidade é um espaço plural, é um espaço de reflexão. Então, talvez a minha experiência em um curso de ciências humanas, de sociologia especificamente, tenha permitido que eu tivesse uma inclusão mais efetiva. Não sei como funciona e talvez funcionaria em cursos mais elitizados, como as engenharias, as medicinas e o próprio direito. E é por isso que eu digo, a universidade ela recebe bem. O problema é fora da universidade. Fora da universidade, sim, eu continuei sofrendo preconceito, sendo confundido com um lavador de carro, ou enfim, não que isso tem algum demérito, mas infelizmente são piadas como, você está de terno, você é pastor? Não, eu sou sociólogo. Então são piadas que demonstram que ainda o racismo, o preconceito ainda está muito arraigado na cultura brasileira. William, me permita, eu entrei na universidade pública e não foi para o sistema de cotas. E devo muito isso à minha família. Por isso tenho falado muito na chamada socialização primária, que é a família. Acredito piamente, que nós estamos muito atrasados. Essas discussões não deveriam existir no pleno século XXI. Nós somos cidadãos do mundo, não somos negros, não somos brancos, não somos pardos. Eu me sinto um cidadão, nunca me senti discriminado de nenhuma forma. Mas por quê? Exatamente em razão da chamada socialização primária. A minha família sempre foi muito tranquila em relação a isso. E por mais que houvesse, por parte de algum colega, algum tipo de chacota, algum tipo de percepção contrária à minha dignidade, entre aspas, por ser negro, nunca senti. E eu acredito que, de fato, o que vai fazer com que haja essa mudança é a inclusão, para que, posteriormente, o filho do nosso colega Lucas possa ter a mesma percepção que ele, o neto tem a percepção, e não criemos também castas. Eu acho que é muito importante observar. O direito luta pela igualdade, mas, acima de tudo, pela equidade, né, que seria a igualdade jurídica, mas, acima de tudo, pela igualdade. Criamos uma sociedade em que não haja mais negros, brancos, índios, mas uma sociedade em que haja o ser humano, a pessoa em si.
o que diferencia muito do aspecto do deficiente físico, daquele portador de necessidade especial. Porque aí, nesse caso, a questão é fisiológica, ela não é só de natureza étnica. Isso é muito importante observar. Por isso, vai aqui de novo a minha crítica em relação à mesma lógica legiferante no sistema de cotas. Isso me faz lembrar que no caso, por exemplo, dos negros, funciona a autodeclaração, dos índios também. Como é que vai funcionar para os deficientes? É definido qual é o nível de deficiência que permite ter acesso a essas ações? É um dos pontos, inclusive, polêmicos da lei, porque esta lei não trata exatamente sobre isso. Existe uma lei específica que trata sobre a questão da deficiência. Por exemplo, no Congresso Nacional, hoje, eu luto muito para que haja, inclusive, nos próprios concursos públicos, a Lei Geral dos Concursos Públicos tem discutido um dos artigos de um projeto de lei, um projeto de 2010, que trata exatamente da necessidade de inclusão de deficientes. E um dos pontos que nós colocamos nessa lei qual é o tipo de deficiência? Por exemplo, alguém que tenha uma determinada dificuldade de enxergar com o olho esquerdo por uma determinada doença específica, ele é considerado com necessidades especiais? Percebe? O caráter é sempre de aspectos gerais. Nós sempre precisamos de uma legislação para legislar sobre outra legislação. A lei trata de maneira geral, mas não de maneira específica, embora já haja legislação que fale sobre algumas das necessidades especiais, mas não de todas. Aliás, uma reclamação que eu recebo muito na Ordem dos Advogados do Brasil é exatamente essa. O senhor dizia no primeiro bloco, doutor Lucas, que é importante essa pluralidade, que a lei abrace os grupos que precisam ter acesso à universidade. Existe algum grupo que lhe vem à mente que o senhor acredita que deveria também ter um cuidado especial da legislação? O que eu vejo é que, etnicamente, o grupo discriminado atualmente são os pardos e os pretos. Pode advir de uma modificação social, trazer à tona alguma outra forma de discriminação, talvez a transfobia, talvez traga essa discussão, talvez a homofobia, enfim, possa vir a trazer essa discussão. Mas é como o professor destacou, tratar os desiguais nas medidas de suas desigualdades. O porquê que o negro está sendo incluído ou está se reservando vagas para que esse indivíduo tenha acesso a um ensino superior de qualidade, por conta de uma discriminação histórica e também por conta da sua maioria como população. Enfim, a questão do portador de necessidade especial também por conta a sua dificuldade de acesso ao padrão comum de ensino, talvez não o permita ser incluído dentro do ensino superior. Então, há discussão sobre como e por que esse grupo está sendo incluído. No caso dos negros e dos portadores de necessidades especiais, as justificativas já estão dadas. Então, se houver algum outro grupo que tem interesse, muito provavelmente tem de se movimentar, e a sociedade civil é o locus para que haja essa movimentação, para que se chegue institucionalmente a essa discussão e talvez venha a ser incluído. Mas hoje eu vejo esses dois grupos que estamos discutindo aqui como os principais nessa questão da inclusão. Eu vejo isso com muito perigo, por isso eu disse, eu acho complexa a legislação nesse sentido, acho que pode haver uma falha, porque se o Lucas me permite, é claro que no Brasil, historicamente, a Lilia Morrit-Watts, historiadora, fala, né, nenhum país pode deixar de pagar caro por ter sido o último da América Latina a ter universidades, né, a ter a escravidão praticamente extinta outro dia. Mas eu acredito que haja muitos grupos que têm problemas, né, em relação de aceitação social, transfobia, né, os homossexuais, e aí que eu acho um pouco problemático. Eu fico refletindo, veja que às vezes o direito não reflete os anseios sociais. Por que esses grupos, os chamados, né, grupos, não estão no dispositivo legal? Porque não tem representatividade social. Por isso que eu acho que nós deveríamos tentar, o mais rápido possível, investir no processo educacional e tentar fazer com que essas discussões, elas deixem de existir. Por que elas deixem de existir?
porque nós já teremos ultrapassado a necessidade de cotas. Porque não resta nenhuma dúvida, muitos outros grupos ainda que necessitam de inclusão social, mas que não têm qualquer representatividade ou têm pequena representatividade. Dispositivo legal não representa nesse momento o que a sociedade pensa, não. Muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores, foi ótimo recebê-los aqui no fórum, parabenizá-los e poder contar sempre com essa experiência e essas informações para que possamos passar para o nosso telespectador. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você que assistiu o programa, agradecendo também ao advogado especialista em educação, Carlos André Nunes, e ao sociólogo Lucas de Freitas. Se você quiser assistir a qualquer um dos nossos programas, você pode acessar a internet, tvjustiça.jus.br, e se quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail, fórum@stf.jus.br. Até o próximo programa.